Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Bom é estar de volta aqui. Quando eu estava me preparando para esta meditação na Palavra de Deus, meu coração estava feliz mesmo. Eu digo, meu Deus, eu já estava com saudade, estava com mais saudade do que eu imaginava que estava. Mas agradeço a Deus aqueles que têm orado por nós, estamos bem, de saúde, a família, tudo bem. No entanto, com alguma mudança de horário de trabalho, agora eu tenho acordado às 4h30 da manhã diariamente e alguma outra realidade que veio a visita da minha mãe do Brasil e esteve conosco aqui por 2 semanas, então nós ficamos realmente impossibilitados e graças a Deus porque a irmã Vânia entrou aí conosco e tem verdadeiramente sido usada por Deus e nos abençoado, não é, junto ao devocional, e graças a Deus por isso que somos uma equipe, somos amigos, somos uma igreja e queremos juntos estar servindo ao Senhor e nos abençoando uns aos outros. A sua presença aqui é uma bênção para nós, seus comentários são uma bênção para nós e pela graça de Deus nós podemos também, ao meditar na palavra de Deus, ser de bênção para cada um de nós. E o dia de hoje é olhar para o Evangelho de João. Estamos no João 14 e vamos ler somente 3 versículos, o versículo 13, 14 e o 15. E a palavra de Deus diz o seguinte: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Muito bem. Eu parei nestes 3 versículos porque eles diferem muito do contexto anterior e principalmente aquilo que Jesus vai começar a falar agora. A partir deste versículo, Jesus vai começar a falar sobre a vinda do Espírito Santo, porque ele, Jesus, por partir, por ir de volta para onde ele veio, que é para o céu, e agora ele vai virar-se a passar esta presença divina do reino de Deus para a pessoa do Espírito Santo, que era quem ficaria ali. No entanto, antes dessa transição, ele fala estes 3 versículos, e este versículo do meio talvez seria o resumo, algo que nós, inclusive, repetimos muitas vezes, que diz que se nós pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, em nome dele, era ele falando, ele o faria. E algumas vezes nós, quando olhamos para isso, nos perguntamos, podemos nos questionar, e eu realmente me questionei quando eu estava lendo essa palavra para a nossa meditação. Será que Deus responde favoravelmente para todo mundo que pedir qualquer coisa em nome de Jesus? Porque ele disse, se eu pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. A palavra dele é muito direta, é muito segura, é muito positiva, e não é por menos que alguns pregadores dizem, olha, só o que nós precisamos é declarar, nós declaramos em nome de Jesus e ele vai fazer, está tudo certo. É assim que diz a palavra. E vendo esta realidade, olhando para as Escrituras de maneira geral e tendo a minha própria experiência com Deus, eu digo, não pode ser bem assim. Deus não responde favoravelmente, ou seja, Jesus não está a serviço de todos aqueles que pedirem qualquer coisa em nome dele. Não pode ser assim, alguma coisa não está bem. Então eu comecei a orar e olhar para a palavra e me perguntar como é que eu, entre aspas, sairia dessa, como, melhor dizendo, que respaldo, que colocação nas Escrituras me ajudaria a entender o que é que Jesus quis dizer, porque definitivamente eu não consigo aceitar biblicamente, porque não vejo assim, que Jesus faria ou fará ou faz qualquer coisa que qualquer um peça em seu nome. Então começa com essa colocação, qualquer um. E eu fui para o texto bíblico para encontrar esta resposta. E a primeira que eu encontrei é com quem Jesus estava falando. Nós, para interpretar um texto, primeiro precisamos olhar para onde ele aconteceu, o contexto imediato daquilo ali, onde foi, com quem estava falando, acerca do que estava falando. Então, nós precisamos não só ver os versículos, mas o contexto no qual ele está escrito. E este contexto, nós estamos aqui no devocional, caminhando nele há alguns dias, algumas semanas, por que não dizer, desde o capítulo 13, foi na cerimônia, na colocação da lavagem dos pés e na ceia
da traição, onde Jesus fala que um deles haveria de trair, foi neste contexto desta privacidade com os seus discípulos, a última ceia, não é? Que ele estava ali já orientando os seus discípulos, e aconteceu o caso de Judas, onde ele diz que, né, o que havia de me trair, vai, faz-o depressa, aquela coisa toda. É neste tempo, Judas sai dali com aquela palavra de Jesus, não é isso? E o capítulo 14, ele começa a falar, não se turbe o vosso coração, ou seja, começa a falar com aqueles 11 que ficaram ali. Então, neste contexto, a primeira resposta que eu tenho, Jesus fará tudo o que qualquer pessoa pedir em seu nome? A resposta é não. E por que, irmã? Primeiro lugar, porque esta palavra não foi dita para as multidões. Esta palavra ele não pregou no monte da bem-aventurança. Esta palavra ele não pregou a multidões na Galileia, enfim, em outro lugar, nem mesmo no templo de Jerusalém. Ele pregou na privacidade dos seus discípulos. Ou seja, ele disse para vocês que são meus discípulos, para vocês que são meus obreiros, para vocês que têm sido fiéis a mim, para este grupo, tudo aquilo que vocês pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele até diz para que o Pai seja glorificado, né? Como é que ele diz? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, ele estava falando primariamente para este grupo. Claro, eu sei que esta palavra é aplicável para nós, mas antes de nós aplicarmos, nós temos que enquadrá-las no contexto para nós não errarmos, como a princípio eu falei aqui. De repente a gente pensa que Jesus está falando que ele vai fazer tudo o que a gente pedir, desde que seja em seu nome. E muitos estão declarando, e Deus não está fazendo. E alguns fraquejam na fé por causa disso, outros não entendem, outros, enfim, há uma série de problemas quando nós não encontramos este guia da Bíblia Sagrada. Então, qual é a primeira resposta? A resposta é que ele vai fazer para todo mundo? Não. E por que não? Porque o contexto que ele falou foi privado dos discípulos. Irmã, então é só para os discípulos? Não vejo assim. Segundo, no capítulo 14, versículo 3, que ele está falando que vai preparar lugar, olha lá, versículo 3 ele diz assim, se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, ele está falando com as pessoas que estarão eternamente com ele. Ele está falando com as pessoas para quem ele vai no céu. Ele estava aqui na terra, ele está dizendo para os seus discípulos, ó, chegou a hora, eu vou voltar para o Pai, eu vou partir, eu vou ser sacrificado, aquela coisa toda. E agora ele diz, não se perturbem. Não fiquem preocupados, porque eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês. E eu vou levar vocês para estar junto com mim, porque vocês vão estar comigo aonde eu estiver. Então, este contexto agora facilitou para nós. Jesus está dizendo para aqueles que vão morar eternamente com eles, aleluia, que podem pedir qualquer coisa em seu nome e que ele fará. Amém? Vamos à terceira cláusula ali. Logo depois, neste contexto aí a gente leu o 13, 14 e 15, né? Mas no versículo 11... diz assim, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede pelo menos nas obras. Vamos ao 12, em verdade era o 12 que eu queria. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Então, olha aqui, o contexto que Jesus está falando de pede qualquer coisa e eu farei, é para aquele que crê nele, e aquele que crê nele é evidenciado porque faz as obras dele. Então, quem é que Deus vai responder, fazer? Quem é que Jesus vai fazer tudo aquilo que essa pessoa pedir em seu nome? Primeiro lugar, alguém que tem intimidade com ele. Segundo lugar, alguém que vai morar com ele na eternidade. Alguém que tem a sua salvação, que está dentro deste caminho apertado da salvação, que a casa dele já está preparada por Jesus no céu. Já deixou de fora muita gente. Mas agora ele diz, estes que creem, aleluia. Primeiro, tem que crer. Mas ele diz, estes que creem vão estar fazendo a minha obra. E esta é uma nova cláusula muito importante. Ele vai responder positivamente àqueles que estiverem fazendo as mesmas obras que Jesus fez. E agora ficou mais apertado. Quem é que hoje está fazendo o que Jesus... Vamos começar com o que Jesus fez? Jesus pregava,
o reino de Deus, a palavra de Deus, com verdade, com autoridade, né? Sem enrolação, era a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e ele pregava em todo o tempo. Quem é que está fazendo esta obra? O que mais que ele fazia nas suas ações? Ele abençoava, ele amava, ele se apiedava, ele vivia um testemunho santo, fiel à palavra de Deus. As suas ações eram obras dele. E as suas ações milagrosas, os milagres e as maravilhas, é as obras que a gente mais reconhece que Jesus fez. Então, Jesus está falando para as pessoas que fazem as obras que ele faz hoje. Porque ele diz, quem crê em mim vão fazer. E nós somos a continuação deste chamado, deste mandamento de Jesus. Amém? Então, estamos agora com esta explicação de Jesus contextualizando para nós. Então, primeiro lugar, quem está na intimidade de Jesus conhece a ele de perto. Segundo lugar, quem tem o nome escrito no livro da vida e a casa já está preparada lá e vai morar com ele para sempre. E quem está fazendo as obras do Senhor, estes são aqueles que, se pedirem qualquer coisa, o Senhor o faz. Agora faz sentido, aleluia. E ele não fecha aí, ele diz, a vontade nossa, a vontade vossa é pedir e eu fazer. Mas a minha vontade é que vocês me amem. Porque ele termina dizendo, no contexto que a gente lê, se vocês me amarem, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Pede o que quiser, nós sempre temos o que pedir. Nós sempre queremos que Jesus obre, mas ele diz, olha, se vocês pedirem, eu vou fazer, mas se vocês me amardes. Veja aí o coração de Deus, veja o coração de Cristo. Ele diz, eu gostaria que vocês estivessem nessa dimensão, porque se vocês estiverem, vocês vão fazer, vocês vão cumprir, vocês vão guardar os meus mandamentos. Guarda quem tem na mão. É quem conhece que pode guardar no coração. Se nós não estudamos a palavra, não ouvimos a palavra, não é o caso nosso aqui, graças a Deus, Deus tem sido misericordioso para conosco, nos alimentando com a sua palavra diariamente, nos dando um coração desejoso por ela, né? Mas guarda no sentido de cumprir também a sua palavra. Este é um caminho ainda mais profundo, mas aqueles que vão ser ouvidos e receber o benefício da atuação de Jesus em nosso favor, nós já explicamos aqui, e eu espero que esta palavra tenha sido de bênção, sustento e esclarecimento para cada um de nós, porque no princípio eu falei, meu Deus, como vai ser? Mas graças a Deus a palavra não nos deixa de fora e nós encontramos nela a resposta para todas as coisas. Tenham um feliz dia na presença do Senhor em nome de Jesus e obrigado pelas vossas orações e carinho. Amém.